Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e estamos aqui hoje para apresentar mais um teste de curvatura feito por este canal. Lembrando, tá, que esse teste que foi feito em Caraguá, no litoral norte de São Paulo, ele será apresentado em duas fases. Primeiro, através desse vídeo, onde a gente vai dar o resultado do experimento de Caraguatatuba e da Ilha Sumítica. Aqui hoje a gente vai apresentar o resultado. Depois, futuramente, em breve, a gente vai estar apresentando mais detalhes desse teste e o teste bônus, outro teste que eu fiz também em São Sebastião, lá no litoral norte de São Paulo. Lembrando que na época eu fiz a vaquinha para fazer apenas o teste em Caraguatatuba, tá? E eu agradeço demais o apoio de todos que te ajudaram, para que isso acontecesse. Muito obrigado, agradeço de coração. E a gente vai apresentar o teste de São Sebastião, que é o teste bônus, que não estava no script, e a gente vai apresentar mais detalhes desse teste através de uma live que a gente vai fazer em breve, eu e o Roberto Scu. Então, desde já, eu quero deixar claro que não haverá nenhuma resposta a nenhum opositor, ok? O opositor que quiser refutar, é só levantar a bunda de trás do computador, comprar uma passagem até Caraguá, ir lá e ver com seus próprios olhos, ok? A ilha impossível de ser vista, e a gente vai mostrar aqui como tudo aconteceu. Beleza, galera? Uma novidade que nós teremos aqui hoje é que o experimento, pela primeira vez, foi acompanhado por um iPhone 16. Não só para comprovar a posição do observador, mas também para mostrar mais ou menos o que o observador via através da lente da Nikon P900. Então foram utilizados a Nikon P900, barômetro, termômetro, tudo digital. Por fim, o iPhone 16, ok? E a gente vai mostrar aqui como foi essa situação, essa novidade para os testes de curvatura, que ficou bem interessante, ficou bem legal para demonstrar a posição do observador e o que o observador via mais ou menos através da lente da Nikon P900, ok, pessoal? Lembrando que este canal, ele sempre teve esse objetivo de trazer ciência. Eu lembro que na época, quando o Martins fez esse teste lá em Caraguá, da Ilha Sumítica, os opositores fizeram vários vídeos, né, tentando desmerecer o que o Martins fez. E isso não é coisa de gente séria e de cientista de verdade. Se eu quero ver o que o J. Martins viu, eu tenho que ir lá para ver. E eu tinha essa curiosidade. Lembrando que aqui é um dos canais, dos poucos, né, do Brasil que realmente vão a campo, bota a cara, faz experimento. Infelizmente, a TP no Brasil, ela virou um movimento em que a maioria esmagadora dos canais são canais de fofoca, fifi, que fica falando da vida dos outros, e esse não é o nosso objetivo, ficar enchendo linguiça. Então, por isso, muita gente pergunta: você abandonou a TP? Cara, acabei de ir a campo mais uma vez, né? Lembrando algumas coisas que foram feitas aqui nesse canal: teste de curvatura em Portugal, que chamou a atenção do Lau de Carvalho, experimento do equinócio em Macapá, o documentário na Lagoa dos Patos, provando várias coisas que os opositores diziam que era impossível, teste da Ilha de Búzios, que é o maior teste já feito, de curvatura já feito por um canal brasileiro no Brasil, fora a quantidade enorme de experimentos laboratoriais, né, de termodinâmica. Então tem uma playlist aqui que é experimentos e observações. São 28 vídeos, com esse será o 29º vídeo, conteúdo com experimentos e observações que provam que a Terra não é um globo. Então, o objetivo do canal, ao falar de TP, não é que eu abandonei a TP, né? Eu não abandonei a TP, pelo contrário, né? Só que eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, sendo um canal de fofoca, fifi, para ficar falando da vida dos outros. Eu não vou perder meu tempo com isso. Tendo algo bom, um experimento para fazer, uma grande descoberta, aí sim a gente vai estar trazendo conteúdo aqui sempre, né? Que é TP raiz de fato. Mas eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo fofoquinha, falando da vida dos outros, conversando fiado, tá? Então, a gente vai apresentar aqui o teste feito
Mais um teste de curvatura, será o 29º experimento da nossa playlist. Poucos canais de TP fazem isso que a gente faz aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então eu vou trazer algumas informações aqui. Eu vou mostrar para vocês aí a coordenada geográfica do observador. Onde o observador estava, ok? Essa é a coordenada geográfica do observador. Agora, essa é a coordenada geográfica do alvo da ilha sumítica, ok? Beleza? E nós vamos ver aí que a distância entre o observador e o alvo era de 32 km, 28, ok? A distância entre o observador e o alvo era de 32 km, 28, ok? A altura do observador era a altura dos olhos. Os dois pés na água, né? Na beira da água, e a altura dos olhos 1,60 m. Lembrando que eu tenho 1,65 m, ao 1,65 m até a cabeça, a altura dos olhos 1,60 m. Era a altura da Nikon, ok? Então a gente vai aqui para a calculadora de curvatura para a gente saber qual seria a ocultação, a queda, né, de horizonte ali. Lembrando que um observador a 1,60 m de altura, ok? E na distância de 32,28 km, nós teríamos uma altura oculta do alvo de 60 metros, 49, ok? Arredondando ali, mais de 60 metros. Então, nenhum alvo a essa distância que tenha menos de 60 metros poderia ser visto, ok? Primeiro ponto. Lembrando que a ilha sumítica, lá naquela época, o Martins já tinha descoberto, através desse vídeo aí, utilizando o Topodata, descobriu que a elevação máxima da ilha sumítica é de 42,42 metros, ok? Inclusive, como se chegou a essa elevação máxima através do Topodata, o link do vídeo do Martins vai estar aí na descrição. Então, pois bem, um observador a 1,60 m, a 32 km, 28 do alvo, uma ilha com a elevação máxima de 42,42 metros não deveria ser vista. Porque, segundo as informações da calculadora de curvatura do globo, mais de 60 metros de ocultação. Então, uma ilha de 42 metros não poderia ser vista em hipótese alguma. Ela estaria 18 metros abaixo do horizonte físico, que eles dizem ser físico, do globo. Então, essa ilha é impossível ver a essa altura e a essa distância. Beleza? E o que a gente vai mostrar aí é o que foi filmado, o que foi visto. E depois eu volto para terminar e comentar o que aconteceu. Fiquem aí com o vídeo.
Conforme vocês puderam ver, parte da ilha pôde ser vista, o que é impossível no modelo do globo. Lembrando que foi avistada também miragem inferior, reflexão total, mostrando que é impossível que a refração tenha recuperado esse alvo. Pelo contrário, a miragem inferior, ele ocultou parte da ilha. Então, nós estávamos ali naquele dia, como sempre, em 99% dos casos, com a miragem inferior, que foi a responsável por ocultar a outra parte da ilha. Então, essa ilha, que seria impossível ver a essa distância, foi avistada, né? E isso é inexplicável no modelo do globo. Ok, pessoal? Mais uma vez, a gente consegue provar. Eu lembro do experimento do Martins, lembro que o Martins passou com os opositores, que com a bunda atrás do computador, né? É fácil criticar, é fácil. Então eu falei, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá para ver o que acontece de fato. E eu pude observar que realmente o J. Martins estava certo e a ilha é impossível de ser vista se a Terra fosse um globo. Ela foi vista em alguma parte, a parte ocultada foi pela reflexão total, pela miragem inferior. Ok, pessoal? Então, uma observação impossível no modelo do globo. Mais detalhes sobre essa questão que envolve a miragem inferior, as medidas, mais detalhes sobre esse experimento a gente vai fazer em breve uma live, eu e o Roberto Scu, e apresentar o outro experimento bônus, ok? Que a gente fez lá em Caraguá. Então, comprovadamente, o que o Martins avistou, eu consegui avistar também a ilha sumítica, tem esse nome inclusive, né? Porque ela some, deveria ser impossível de se ver, né? E ela foi vista. A ilha impossível foi vista, provando que a Terra não pode ser um globo. Ok, pessoal? Então, mais um teste aí para a nossa playlist. Deixe seu like, comenta, compartilha. Muito obrigado a todos por ajudar nesse experimento. Todos que deram uma força lá na vaquinha. Mais uma vez, a gente demonstrando o nosso compromisso sério com o movimento da TP, que infelizmente hoje, na maioria dos canais, tem envergonhado esse movimento através de canais de fofoca, fifi, sabe? É uma coisa horrível que virou esse movimento. E por isso eu estarei sempre aqui para trazer coisas sérias, coisas que comprovam realmente, né? E não ficar aí enchendo linguiça e conversando fiado e falando fofoca da vida dos outros. Infelizmente, esse movimento no Brasil não é mais levado a sério por conta desse monte de gente que foi introduzido aí, que não tem compromisso nenhum, né, com a verdade da TP. E nós aqui, nesses 10 anos, sempre trazendo. É só olhar a playlist aí, ó, quantos experimentos são feitos, testes de curvatura, testes laboratoriais, tem aí, ó, playlist, experimentos e observações, ok? Então, infelizmente as pessoas não levam mais esse movimento a sério, e isso é muito triste, né? Mas tá aí, comprovadamente, a ilha, que era impossível ser vista, foi avistada, e comprovando que a Terra não pode ser um globo, em hipótese alguma. Ok, pessoal? Ok? Observação impossível caso a Terra fosse um globo. Um abraço, pessoal, e até a próxima.